1 Coríntios capítulo 1, versículo 26. Irmãos, pense no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos. Poucos eram poderosos. Poucos eram de nobre nascimento. Mas Deus, sempre Ele escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. Eu sinto a presença de Deus nesse lugar. E escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas. Quem está se encaixando, né? Ou sou eu só? As que nada são, para reduzir a nada as que são, para que ninguém se vanglorie diante dele. Eu me enquadro em... Não me acho sábio, tão pouco poderoso, tão pouco nasci no lugar nobre. Quantos estão aqui comigo dentro desse pedigree aqui? Uau, essa é uma boa notícia para quem chegou aqui achando que você não ia dar em nada. Nada na mão dos outros continua sendo nada. Nada nas mãos de Deus é tudo. Sabe por quê? Porque nada para Deus é impossível. Pegaram um trocadilho ou não? Pegaram o trocadilho ou não? Nada para Deus é impossível. Tem gente que está entendendo agora. A Ele a honra, a Ele a glória e a Ele o louvor. Levante suas mãos, oremos por esse tempo de palavra que teremos. Pai de amor e bondade, obrigado pelo privilégio que o Senhor me dá de poder pregar o Teu Evangelho. Teus filhos e filhas estão aqui e tenho plena convicção que eles não vieram me ouvir. Eles vieram Te ouvir por meio de mim. Obrigado porque cada momento desse culto já foi muito especial. São 9h15 da noite e o nosso coração já está altamente conectado ao céu. Que venha o Teu reino sobre nós. Que seja feita a Tua vontade, Pai. Que teologicamente eu seja correto. Que Teu Espírito tenha liberdade em nós e através de nós. Não somente aqueles que estão presentes fisicamente, mas aqueles que também estão online. Obrigado pela nossa comunidade online. Obrigado por tudo, Pai. Enquanto estamos aqui, abençoa os nossos familiares que não estão aqui. E que no próximo culto eles possam estar aqui. Pai, enquanto nós estamos aqui, abençoe os nossos amigos que não estão aqui, mas através do nosso convite amanhã eles estarão aqui no próximo culto. Pai, existe um domingo maravilhoso pela frente e a gente pode trazer muitas pessoas para ouvirem do Teu Evangelho. Obrigado. Fale conosco através desse texto milenar, porém altamente atual, por meio da ação do Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, oramos e Te agradecemos e se você concorda comigo, diga amém. Podeis assentar, muito obrigado. Quero falar para vocês de 2 livros. Hello, motor. Desliga o celular aí, gente. Olhem só. Esse livro é um livro que tem abençoado muito a minha vida. Como eu já terminei a leitura, me abençoou muito. E ainda ecoa. Tanto é verdade que no fim do ano já está programado para nós termos essa série de mensagens. A Última Flecha.
Não vejo a hora de poder compartilhar com vocês também verdades bíblicas registradas nesse livro. Enfim, você já pode adquirir na nossa livraria. E hoje estamos iniciando a série de mensagens 12 homens extraordinariamente comuns. E vocês podem comprar o livro em nossa livraria. É óbvio que não tenho a pretensão alguma de achar que vou conseguir colocar todo o conteúdo aqui nos meus sermões. Não vou. E depois desses 12 homens extraordinariamente comuns, nós vamos começar uma outra série, 12 mulheres extraordinariamente comuns. Para os machistas de plantão ficarem doidos da vida. Amém? Vai ser muito especial, mas vamos juntos nessa jornada. Temos algumas semanas pela frente. Seria muito legal, muito especial, vocês estarem na mesma página comigo, mediante ao conteúdo desse livro. Enfim, eu sempre tive muita vontade de ler uma boa literatura a respeito dos 12 discípulos. E eu confesso para vocês que sempre foi muito difícil. Ou era muito teológico, ou era muito raso. Esse livro aqui, ele chega num vácuo bem interessante. É uma linguagem muito gostosa de ler, mas tem profundidade. Então, se você deseja, no fim do culto, você pode passar lá em nossa livraria e adquirir ou as duas, ou pelo menos uma literatura, se assim você puder. Seguinte, gente, deixa eu compartilhar com vocês como que vai ser essa jornada em relação a esse livro, em relação a essa temática. Hoje, eu quero trabalhar com vocês a respeito daquilo que Jesus estava pensando ao convidar homens extraordinariamente comuns. Então hoje é apenas um pano de fundo para a gente, a partir da próxima quarta-feira, nós trabalharmos um discípulo de cada vez. Então, na quarta-feira que vem, a gente vai falar só sobre Pedro. E aí depois só sobre André e por aí vai. Em algumas quartas-feiras eu vou trabalhar 2 ou 3 apóstolos, porque a biografia deles é muito curta, então a gente conseguiria estudar numa quarta-feira 2, 3 apóstolos. Mas eu acredito que vocês vão ter muitas surpresas, surpresas essas que estão escancaradas na Bíblia a respeito dos 12, mas a gente nunca se ligou. Quer ver uma das surpresas? Quantos aqui sabiam que o discípulo chamado Bartolomeu é o Natanael? Levantem as mãos. 1, 2, 3, 4, 5. Sabe aquele Natanael que disse assim: pode vir coisa boa de Nazaré? Natanael e Bartolomeu são as mesmas pessoas. São nomes diferentes, mas são as mesmas pessoas. Ou a mesma pessoa, melhor dizendo. São detalhes. É óbvio que a ideia aqui não é pregar para vocês curiosidade bíblica. Teremos densidade teológica, mas são informações que às vezes passam desapercebidas, que eu acredito que pode enriquecer muito, muito a tua vida. Então, vamos juntos, hoje então, fazendo esse pano de fundo a respeito de Jesus Cristo, antes de falar na próxima quarta dos 12 de maneira mais incisiva. Olhem só, desde o momento em que Jesus ele começou o seu ministério público em sua cidade natal, Nazaré. Ele nasceu em Belém. Depois ele foi fugido para o Egito. Só que a criação dele foi em Nazaré. Tanto é verdade que ele é conhecido como Nazareno. E não nos esqueçamos que Nazaré é uma pequena cidade que fazia parte do norte, lá na Galileia. Não nos esqueçamos que a parte norte do mapa, conhecida como Galileia,
e a parte sul, conhecida como Judeia. Jesus nasceu na Judeia, Belém é Judeia. Depois ele vai fugido para o Egito. Mas a parte de infância dele, a parte de adolescência dele e a parte adulta também, ele se desenvolve em Nazaré. E desde que ele começou o seu ministério em Nazaré, ele foi motivo de controvérsia para muitos. Muitos que estavam lá, muitas pessoas que estavam lá. Jesus era altamente paradoxal na cabeça das pessoas que estavam ouvindo pela primeira vez. Não sei se todos vocês sabem, mas o povo de sua comunidade tentou matá-lo logo após a sua primeira mensagem pública dentro de uma sinagoga perto da casa dele. A gente acha que as pessoas queriam matar Jesus só no fim do ministério terreno, quando levam-o para a cruz. Não. Quando Jesus ele vai pela primeira vez, como adulto, para dentro da sinagoga que ficava na cidade dele, ele prega algo lá, e depois que ele pregou aquilo, as pessoas já queriam matar ele, no primeiro sermão. Imagina eu aqui, eu sou empossado aqui como pastor, aí eu prego o meu primeiro sermão aqui, vocês já estão na porta para me matar. Olhem que loucura. E para provar, eu trouxe para vocês o texto, Lucas 4, versículo 16, acompanhem comigo. Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga, como era seu costume, e levantou-se para ler. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías, abriu e encontrou o lugar onde está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Então ele fechou o livro, devolveu-o ao assistente e assentou-se. Na sinagoga, todos tinham os olhos fitos nele, e ele começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Todos falavam bem dele, estavam admirados com as palavras de graça que saíam de seus lábios, mas perguntavam: não é este o filho de José? Todos os que estavam na sinagoga ficaram furiosos quando ouviram isso. Levantaram-se, olhem só, todos que estavam na sinagoga ouviram isso. Eles estavam todos felizes quando Jesus falou, mas quando alguém levantou a pergunta: ei, ele não é o filho de José? Todos os que estavam na sinagoga ficaram furiosos quando ouviram isso. Levantaram-se, expulsaram-no da cidade, o levaram até o topo da colina sobre a qual fora construída a cidade, a fim de atirá-lo precipício abaixo. Mas Jesus era ligeiro. Ele passou por entre eles e se mandou. Coisa de Deus. Alguém não viu ele fazendo isso? Olhem só, pós primeiro sermão dele, dentro da sinagoga, ele já era alvo de um assassinato, queriam jogar ele de um precipício. Apesar de no primeiro sermão ele não ter tido tanta aprovação assim, por ironia, ao passar dos dias, Jesus se tornou extremamente popular entre as pessoas da região da Galileia. Por isso que ele também é conhecido como Galileu. À medida que a notícia dos seus milagres começou a circular por todo aquele distrito, multidões saíam para vê-lo e ouvi-lo falar. É bem verdade que Jesus poderia ter feito todo o possível para explorar a sua fama, acalmar as controvérsias geradas por seus ensinamentos e empregar toda e qualquer estratégia necessária para aumentar a multidão ao seu redor. Jesus, percebendo a fama, ele poderia ter feito muitas coisas para aumentar ainda mais a sua fama. No entanto, não foi o que ele fez. Na verdade, ele fez exatamente ao contrário.
Em vez de escolher o caminho do populismo e explorar sua fama, ele começou a enfatizar justamente as coisas que tornavam sua mensagem cada vez mais controversa na cabeça do povo. É interessante a gente perceber, ao ler os relatos bíblicos, que mais ou menos na época em que o número de seus seguidores atingiu o ápice, quando ele está no auge, multiplicando pão e peixe, a multidão enlouquecida, ele prega uma mensagem ousada, confrontante e de conteúdo agressivo, a ponto da multidão ir embora, ficando poucos, somente os devotos dele. Olhem o que ele disse para a galera vazar. Jesus lhes disse: eu lhes digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmos. Todo o que come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Todo o que come a minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. Este é o pão que desceu do céu. Os antepassados de vocês comeram o maná e morreram, mas aquele que se alimenta deste pão viverá para sempre. Ele está falando dele. Ele disse isso quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram: nossa, hein? Dura é essa palavra. Os discípulos disseram: quem consegue ouvi-la, Jesus? Sabendo em seu íntimo que os seus discípulos estavam se queixando do que ouviram, Jesus lhes disse: e isso os escandaliza? Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Jesus perguntou então aos 12: ei, vocês também não querem ir? Simão Pedro lhe respondeu, e aqui tem uma falha de muitas músicas evangélicas, que ele vem dizer o seguinte: para onde iremos nós? Não, nunca teve escrito para onde. É para quem iremos nós? Só tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que o Senhor é o Santo de Deus. Percebam que Jesus estava no auge. Ele tinha aproximadamente 70, 80, 90 discípulos. Só que ele prega uma mensagem dura, um monte vaza. Ficam os 12. Jesus olha para os 12 e fala: e vocês? Vocês não querem vazar também? Eu acho que se Jesus viesse hoje ao século 21, olhasse para todos os evangélicos do Brasil, ele falaria isso: e vocês não querem ir também? Enfim, entre aqueles que ficaram com Jesus Cristo, estavam os 12, os quais ele havia escolhido pessoalmente e designado para representá-lo. Eram 12 homens perfeitamente comuns, sem nada de extraordinário. Porém, a estratégia de Jesus para fazer o seu reino avançar girava em torno desses homens e não das agitadas multidões. Em resumo, Jesus escolheu trabalhar através desses poucos indivíduos falíveis, em vez de promover seus interesses por intermédio da força das massas, do poder militar, da popularidade pessoal ou de uma campanha de relações públicas. Do ponto de vista humano, o futuro da igreja e o sucesso do evangelho em longo prazo dependeriam inteiramente da fidelidade desse punhado de homens extraordinariamente comuns. Assim como o pastor Ferreira sempre fala, não haveria plano B se eles errassem. Agora, a estratégia escolhida por Jesus para chamar esses simples e pobres homens comuns e invisíveis da Galileia, tipificou o caráter do próprio reino de Deus. Lucas 17, versículo 20, certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu: o reino de Deus não vem de modo visível, nem se dirá aqui está ele ou lá está, porque o reino de Deus está entre vocês. Além disso, olhem o que o profeta Zacarias profetizou sobre Jesus: esta é a palavra do Senhor, não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, assim diz o Senhor dos exércitos. Ou seja, na estratégia de Jesus,
eu coloco essa frase justamente para vocês lerem comigo. Vamos ler 1, 2 e 3, vamos lá. Uma dúzia de homens sob o poder, vocês não estão lendo porque veio agora, né? Vamos lá, 1, 2, 3, foi. Uma dúzia de homens sob o poder do Espírito Santo seria uma força mais potente do que as massas numerosas, cujo entusiasmo inicial por Jesus aparentemente foi causado por pouco mais do que pura curiosidade. Eu vou ler novamente, só acompanhe comigo, por favor. Uma dúzia de homens, sob o poder do Espírito Santo, seria uma força mais potente do que as massas numerosas, cujo entusiasmo inicial por Jesus aparentemente foi causado por pouco mais do que pura curiosidade. Eu não sei quantos de vocês já visitou catedrais aqui no Brasil ou fora dele. Eu já tive a oportunidade de conhecer a Basílica de São Pedro. Mas eu acho que vocês já viram coisa parecida. E quando você chega assim na Basílica de São Pedro, tem uma estátua que é muito maior do que esse pé direito, de Pedro, e do outro lado tem uma de Paulo. Enfim, quando a gente olha, a gente tem a ideia, são santos absolutos, assim, sabe? Com auréolas representando um grau elevado de espiritualidade. Mas o fato é que se tratavam de 12 homens comuns, como eu e você. É uma pena que tenham sido colocados com tanta frequência em pedestais com majestosas figuras de mármore, ou retratados em pinturas como se fossem uma espécie de deuses romanos. Mas a mais pura verdade é que eles foram homens normais, perfeitamente humanos em todos os aspectos. Falando de algum dos 12, um era pessimista, outro era rebelde, outros pescadores rudes, um outro cobrador de imposto, um era nacionalista militante, outro desconfiava de tudo. Agora a pergunta que não quer calar: por que Jesus separou homens sem conhecimento, sem humildade, sem fé, sem comprometimento com Deus e sem poder? Simplesmente, e essa é a resposta mais plausível, simplesmente porque Ele queria ensinar que no reino dEle, o seu poder divino tem a capacidade de se aperfeiçoar em qualquer fraqueza humana. Ninguém jamais poderia analisar esse grupo de homens e concluir que eles alcançariam todas as suas realizações em função das suas próprias aptidões. Por isso que eu li 1 Coríntios capítulo 1, versículo 26 ao 29, irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. E eu acho que essa é a premissa para nós, quem nós éramos antes de Jesus. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos, poucos eram poderosos, poucos eram de nobre nascimento, mas Deus escolheu, graças a Deus por isso, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. Ele escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas e as que nada são, para reduzir a nada as que são, para que ninguém se vanglorie diante dele. Ou seja, um João ninguém é um instrumento predileto de Deus, para que nenhum homem possa vangloriar-se diante do Senhor. Em outras palavras, Deus escolhe quem escolhe, a fim de que Ele receba toda a honra e toda a glória. A minha oração para essa série de mensagens é que, ao estudar a vida dos homens que foram próximos a Cristo durante a sua vida terrena, possamos perceber que foram homens comuns como nós, mas que o mesmo Espírito que estava dentro deles também está em nós,
E da mesma forma que eles foram relevantes pelo poder do nome de Jesus Cristo, a Bíblia vem dizer que se nós acreditarmos em Jesus Cristo, nós poderemos fazer obras maiores do que Ele. Ei, nós somos nada, mas nada na mão daquele que nos chama. Podemos ser tudo para essa geração, através do nome de Jesus Cristo. Olhem só o texto que eu encontrei em Atos 4:13. Olhem isso, Jesus já ressuscitou, Jesus já subiu ao céu, o Pentecostes já caiu. Olhem só Atos 4. Vendo a coragem de Pedro e João, e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Não é possível que glória a Deus, foi tão baixo. Eu vou ler novamente. Olhem só, Jesus já tinha ido para a cruz, já tinha ressuscitado, já tinha ido para o céu. Agora o Espírito Santo já tinha vindo. E agora Pedro e João estão fazendo milagres para caramba, a rodo. Olhem só, vendo a coragem de Pedro e João, e percebendo que eram homens comuns e sem instrução. Tipo assim, nós vai, nós vem. Na época da minha avó, tipo Mobral, não é assim que as pessoas falavam? Sem instrução nenhuma. Eu acho que Pedro falava as frases sem plural. Eu acho que Pedro não conectava os verbos direito. Mas olhem só, vendo a coragem de Pedro e João, e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Ou seja, aqueles que viam os apóstolos de longe, associavam o poder deles não a eles mesmos, mas a Jesus Cristo. A pergunta que não quer calar, quando as pessoas te veem, o que chama atenção? O teu português ou que você parece com ele? Pouco importa se você é estudado, pouco importa se você fala inglês, pouco importa se você é analfabeto. Ei, quando o assunto é poder de Deus, Ele escolhe as coisas mais malucas. Isso significa que a gente não tem que estudar? Não tem nada a ver com isso, nada a ver. Eu quero dizer o seguinte, eles não tinham faculdades lá, eles não tiveram a oportunidade de ter um college lá. Ei, mas no pouco que eram, quando as pessoas olhavam para eles, diziam: ei, se parece com aquele. Nós somos normais como eles. E é isso que a gente precisa compreender para a nossa geração. O porquê a gente faz tão pouco, sendo que o Espírito que havia neles está na gente. Glória a Deus. Ei, cá entre nós, se Jesus quisesse fama, Ele viria hoje, faria uma live. Vocês concordam comigo ou eu estou viajando? Ei, se Jesus quisesse fama, Ele viria hoje. Live, eu estou falando de uma geração mundial, 60% da população mundial tem internet. Em 2030, 90% da população mundial vai ter internet. Ok, que ele não viesse hoje, mas se ele vier em 2030, seria muito mais jogo. Só que não. Porque evangelho não tem a ver com fama. Evangelho tem a ver com relacionamento. Evangelho tem a ver com amizade. Evangelho tem a ver com andar com João, mas também andar com Judas. Andar com trigo, mas também andar com joio. Porque a toxina do joio alimenta a raiz do trigo. Jesus nunca quis fama. Como disse, no momento de maior fama dele, é como se no auge da Adai eu começasse a pregar coisas que expelissem as pessoas. Sabe qual é a minha oração para terminar esse sermão? Ei,
é a gente compreender de que se a gente não é nada, eis aí uma boa matéria-prima. Se você se acha o pior da tua família, se você se acha aquele que, para quem é negro, te considera uma ovelha branca, mas para quem é branco, te considera uma ovelha negra. Aquele que nunca dá certo, aquele que tudo que coloca na mão. Ei, se você é aquele que as pessoas estão falando que não tem sorte, se você é aquele que as pessoas estão falando que você nasceu na família errada, se você é daqueles que você vê todos os seus primos prosperando, mas você, sempre quando os primos se encontram no Natal, no velório, você sempre é aquele que fica mais quieto, porque você não tem a vitória para contar do ano. Ei, se você é desse tipo, onde as pessoas olham e falam assim, mas ele não é filho do João, ele não é filho do José, mas ele não é filho daquele pai que não deu certo, ele não é o filho do alcoólatra, ele não é o filho daquele que cheira, ele não é o filho daquele maconheiro. Ei, eu estou pregando aqui para pessoas que já decretaram a sua falência eterna. Se você é desse perfil, Jesus visita a tua praia hoje para dizer, ei, o que você faz? Eu pesco peixe. Então tá bom. É isso que você sabe fazer? Ok, então assim, eu não vou fazer você engenheiro. Eu vou continuar fazendo você pescador, eu só vou melhorar. Ei, o que você é? Você é dentista? Eu não vou querer que você seja cardiologista, mas eu vou pegar... Quantos estão aqui comigo? Ei, mas o que você é? Eu sou gari. É gari? Tá. O que você pega na rua? É lixo? Ok. Eu vou te usar para que você venha limpar a tua geração pelo poder. Estão aqui comigo? Eu vou ressignificar. O que você sabe fazer, você vai fazer melhor. A minha oração é para você que acha que todo mundo está dando bola dentro, todo mundo está fazendo gol, mas você só faz gol contra. Essa matéria-prima que Ele quer. Glória a Deus, aleluia. Quando eu olho para a minha vida, se há 10 anos atrás falasse que eu estaria aqui pregando, se falasse que eu estivesse aqui cantando, até rolaria, mas pregando, eu tinha vergonha de pregar na frente da minha mãe, eu tinha vergonha de pregar na frente da minha avó. A primeira vez que eu preguei, minha mãe deu uma coça em mim porque eu errei uma teologia. Aí que me lascou mesmo. Falei assim, menino, você errou. Eu falei, desculpa mãe, na próxima acerta. Aí errei de novo. Eu falei, não é para mim. Quantas vezes eu chegava em casa. Na verdade, eu preciso contar um pecado. Todas as vezes que eu saía do culto, que eu estava começando a pregar, eu entrava no carro e eu esperava a Tati dizer, parabéns pelo sermão. E dava uma raiva. Porque na maioria das vezes ela não falava nada. Por quê? Porque foi péssimo. Eu olhava, Senhor, não, eu acho que me colocaram como pastor porque meu pai está doente, porque, sabe, não tem tu, vai tu mesmo. E passou um monte de minhoca na minha cabeça, mas quanto mais eu compreendia que não era nada mesmo, é aí que as coisas iam fazendo sentido. Quanto mais eu compreendia que eu não conseguia pregar, mais um domingo vinha aí acho que as pessoas aceitavam Jesus por dó. Eu fazia tanto apelo, hoje eu faço bastante apelo, mas antes eu fazia, o cara, tá bom, eu vou.
Ei, eu quero pregar aqui para você que acha que você não vai entrar na faculdade. Eu quero pregar aqui para você que acha que você não vai mais vingar na vida. Eu quero pregar para você que já foi pastor e você diz, não tem mais jeito. Eu quero pregar aqui para pessoas que não conseguem estudar. Eu quero pregar aqui para pessoas que falam, não, todo mundo é usado por Deus, menos eu. Eu nasci só para ganhar dinheiro, ou nem isso. Deixa eu falar uma coisa. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Pode. O Messias, se de Nazaré veio o Messias, qualquer lugar do mundo pode nascer um cristão cheio do Espírito Santo que pode mudar a nossa geração. O mérito não é seu, o mérito não é seu, o mérito não é meu. Quanto mais nós compreendemos que não somos nada, mais Ele se aperfeiçoa em nós. Quem éramos nós antes dEle? Quem éramos nós antes dEle? Quem éramos nós antes dEle encontrar? Naquele lugar, naquela igreja, naquele convite. Quantos aqui foram para a igreja porque alguém convidou você para ir para a igreja? Levantem as mãos. Olha isso! Fiquem com as mãos erguidas. Eu estou vendo quase 90% com as mãos erguidas. Porque a gente convida pouco as pessoas, sendo que nós fomos alvos de um convite. Mas não, a gente acha que é só o pregador que tem que trazer as pessoas para a igreja, que é só a comunicação da igreja. Ei, existe um potencial evangelístico. Assim como Ele usou Pedro, que um dia quis cortar o pescoço de um, mas errou a orelha. Assim como Deus usou João, Deus usou Tomé. Se Ele usou Tomé, Ele usa todo mundo. Ei, o mérito não está no vaso, o mérito está no que está dentro. Você é cheio do Espírito Santo. 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 Eu sou teu. Tu és meu. Se você tem saúde, por favor, levante suas mãos aos céus. Se você faz parte de uma porcentagem que acha que todo mundo vai dar certo, menos você, fica com a tua mão erguida, por favor. Feche seus olhos, abra a tua alma, teu coração. E diga assim, Senhor, apesar de mim, usa-me. Pai, eis a tua igreja, com as mãos erguidas. Homens comuns, homens extraordinariamente comuns. Pai, que não possamos nos colocar numa situação de impossibilidades, mas eis-nos aqui, Pai, que jovens voltem a sonhar com um namoro cristão, que jovens possam sonhar em ter um casamento abençoado, que jovens aqui de 0 a 100 anos, Pai, eles possam acreditar que a vida não acabou. Há muita história para ser escrita ainda. Pai, quando que passou na cabeça de Pedro que aproximadamente 30 anos ele conseguiria dar uma volta na vida dele? Senhor, passa na nossa Galileia hoje. Vem visitar o nosso barco hoje. Faz do nosso barco teu púlpito. Faz do nosso barco teu púlpito. Faz da nossa profissão o maior e melhor campo evangelístico da nossa história. Pai, nos encontre nas calçadas da alfândega. Pai, nos encontre consertando redes.
eles. Pai, nos encontre em rumo a Caná da Galileia, assim como o Senhor encontrou Natanael, nos encontre. Somos tão comuns quanto eles, mas nos encontre. Escolhe a gente. Escolhe a gente. Escolhe a gente. Escolhe a gente. Mesmo errantes, mesmo pecadores, escolha-nos. O nosso barco é teu. O nosso barco é teu. Obrigado por ter estado em mais um culto aqui da ADAI. Espero que esse culto tenha sido muito abençoado e Deus tenha falado ricamente ao teu coração através dessa palavra. Não se esqueça de compartilhar com seus amigos e familiares e também de se inscrever em nosso canal. Se você deseja fazer uma doação para que a gente consiga continuar levando o Evangelho de Jesus Cristo aos 4 cantos desta terra, clica aqui nesse botão. Um beijão, que Deus te abençoe.